Vocês acham que a Michelle sairia do PL? E se sair, onde acham que ela iria? O Zé mandou link pra mim aqui antes de começar a live, né? Que é a Michelle fritou uma bananinha lá pro Jair. Então... Mas você sabe o contexto? Pode falar, por favor, explica. Começou com o Bananinha dando uma entrevista. Aí Eduardo Bolsonaro, Bananinhas, deu uma entrevista. E ele disse o seguinte, que o Nicolas Ferreira e a Michelle Bolsonaro eram contra o Flávio. E reclamou que a Michelle Bolsonaro engaja muito o Nicolas Ferreira, compartilha as coisas do Nicolas e não compartilha nada relacionado ao Flávio Bolsonaro e à campanha do Flávio. Nicolas Ferreira então respondeu, dizendo que ele estava nas trincheiras com Jair Bolsonaro, sim, que ele estava ali, né? Só que ele foi muito atacado por todo mundo, e ele foi mesmo, né? Muito atacado, e que o Eduardo não estava bem. Aparentemente o Eduardo não estava bem. E na sequência, Michelle Bolsonaro postou um story fritando bananinhas. Será que foi uma indireta, galera? Eu tenho alguns adendos aqui, porque eu andei olhando o esgoto tem um tempinho em relação a isso. Não é, tem um tempo já que tá rolando essa treta Nicolas versus o clã Bolsonaro. Basicamente desde que o Bolsonaro foi preso. E o Nicolas sacou, sobretudo depois daquele vídeo do Pix, que explodiu, sabe, sei lá, Deus, não sei, só por mérito próprio, né, porque tem umas tramóia ali, mas enfim, explodiu. Ele sacou que ele é muito grande. Hoje eu falo que ele é maior que o clã Bolsonaro, não maior que o Bolsonaro, mas é maior que os filhos. E ele sacou que ele não precisa ficar na barra da saída do Bolsonaro. Um negócio que todo mundo aqui já falou várias vezes no podcast. Tem muito tonto que fica embaixo da barra do Bolsonaro, embaixo da barra da asa do Bolsonaro de otário, tipo Tarcísio. Ficou tão de otário que agora virou papel higiênico na mão dos caras. Quando ele entendeu isso, ele falou, bom, eu vou começar o movimento. Ele tá sendo, assim, não tô dizendo que eu concordo, tá? Ou melhor, eu estou dizendo que eu gosto do Nicolas. Eu estou dizendo que ele tá sendo esperto. Ele tá fazendo isso de uma forma tão gradual, tão tranquila, que ele não vai perder eleitorado. Porque tem mais de ano que ele começou esse movimento. Tanto que agora ele bate abertamente em Alan dos Santos. Ele bate abertamente, acho que no Kim Paim, se eu não me engano, também tá brigando com ele. Porque o Kim Paim e o Carlos são assim. E ele começou a bater abertamente no Eduardo Bolsonaro, que já tava batendo abertamente no próprio pai. Não se esqueçam, o Eduardo Bolsonaro falou, vai tomar no cu seu ingrato do caralho. Porque o Eduardo Bolsonaro é um idiota. Ele não junta Lé com Cré, ele não faz uma sinapse por metro quadrado. Ele não consegue. E ele agiu sozinho, fudeu o governo, botou o pai preso, perdeu a Maginski, o caralho, e agora ele tá tentando emplacar o Flávio, que é difícil emplacar o Flávio, gente. O Flávio só pode ser eleito numa situação onde, mano, o brasileiro médio que fica no tigrinho, no fitness, 6x1, o caralho, e comprando fake news o dia inteiro, vote num tralha desse, que não é impossível, mas não vai ser, nossa, eu sou Flávio pra caralho. Porque o Flávio não é essa pessoa. Ele não invoca isso. Só que o Eduardo precisa que o Flávio ganhe. Pro Eduardo, talvez, um dia, voltar pro Brasil, porque nem ele quer ficar nos Estados Unidos. E o Nicolas quer que eles se fodam. Sobretudo depois da caminhada que ele fez, que ele foi o grande nome da caminhada. E a Michelle odeia os filhos do Bolsonaro. O Flávio tirou ela do PL mulher. Com aqueles 900 e tralhalá dinheiro, 1 milhão, caralho de verba. Ela odeia os filhos, ela quer o próprio projeto. Então, assim, delícia de treta. Uma delícia. E tirou ela da corrida eleitoral, né? Porque a real é que a Michelle tinha muito apoio do Valdemar Costa Neto para estar numa chapa junto com o Tarcísio de Freitas. Só para emendar com uma pergunta do Fira aqui no chat, aproveitando que a Paola comentou no Meteoro, estamos falando da concorrência aqui, vocês acham que a Michelle sairia do PL? E se sair, onde acham que ela iria? Eu acho que ela não sai do PL. Por favor. Tem uma fofoca que quando teve a briga... porque essa briga, como o Zé falou, tá antiga, tá? É a briga dela com os filhos... depois teve a briga dela, ela apoiou ali um vídeo meio eleitoreiro do Tarcísio, meio Tarcísio presidente, ela repostou. Michelle
apoia o Nicolas Ferreira na guerra toda ali contra o Eduardo, e ela perdeu o PL Mulher, né? Ela foi afastada por um período ali. Ela tá sendo a responsável por fazer a alimentação do Jair, e ela tá sendo responsável sozinha, ela tá bem indignada com isso. Ela tá bastante revoltada com isso, dela ter que assumir sozinha, porque ela quer viajar pelo país, ela quer fazer, né, a formação das cadeiras ali da Câmara, do Senado, das mulheres do PL. Ela tá sendo bastante boicotada. E teve a questão de Carol Detone, em Santa Catarina. A Michelle queria o nome da Carol Detone para ela fazer a bancada de mulheres conservadoras no Senado, e foi escanteada, foi, né, tomou uma rasteira ali para eles colocarem o Carlos Bolsonaro, que nem de Santa Catarina é. Isso tudo tá fazendo a Michelle ficar bem revoltada. E aí tem um boato de que talvez a Michelle possa acompanhar a Carol Detone e sair do PL também. Mas isso é um boato, né? É um burburinho de que a Michelle talvez esteja pensando na possibilidade de sair do PL. Eu vou dizer para vocês que eu acho que se a Michelle sai do PL, o rumo da Michelle, eu, pelo menos, assim, vejo ela ou no Partido Novo junto com a Carol Detone, ou no Republicanos apoiando Tarcísio de Freitas. E se a Michelle sair, ela leva uma galera com ela.